Romanos 1 até o 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado o Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Semana passada começamos uma série de mensagens sobre o livro de Romanos e nós vimos no versículo 1, como vocês podem ver nas primeiras frases, que Paulo, o autor, é um servo de Jesus Cristo, e eu argumentei que aquele homem, entre outras coisas, foi comprado por Cristo, virou propriedade de Cristo, regido por Cristo, e como vimos em Gálatas 1, ele quer apenas agradar a Cristo. Ele tenta agradar a Cristo e não agradar pessoas. Eu quero deixar claro algo aqui que direciona todo o significado do livro de Romanos, com um entendimento errado sobre o serviço apostólico ou a servidão a Cristo. Uma das grandes vantagens de pregar sobre Romanos, quando você tem 52 anos e é um cristão por 46 anos, é que você já o leu antes e você sabe o que está no final, o que te ajuda a entender o começo. O autor tem uma grande vantagem sobre o leitor, pois o autor sabe para onde está indo. O autor tem uma grande vantagem sobre o leitor, pois o autor sabe para onde está indo. Quando ele escreve a primeira sentença e o significado só vem depois. Então temos que esperar e depois voltar, reler o primeiro versículo e entender um pouco mais. Então nós andamos em ciclos e ele segue uma linha reta. Tudo bem, então eu li o capítulo 15, versículo 18. E vou ler para vocês. Paulo diz: não me atrevo a falar de nada, exceto por aquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Então aqui está a conexão com o versículo 1. Paulo serve a Jesus Cristo no poder com o qual ele é servido por Jesus Cristo. Eu vou dizer novamente, Paulo serve a Jesus Cristo. Ele é um servo. Ele serve a Cristo com o poder que Cristo dá a ele. Então, Cristo recebe a glória aqui por este serviço, não Paulo. Se você entender ao contrário e disser que Paulo é a força iniciadora nesse serviço para Cristo, Paulo recebe a glória e Cristo é apenas o beneficiário desse apóstolo benfeitor. E isso arruína o propósito de todo o livro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso em Romanos 11:36. Vai voltar e voltar nesse estudo pelos próximos 2, 3, 5 ou 10 anos. Vimos isso no domingo passado. A próxima frase é que ele foi chamado soberanamente por Cristo para ser um apóstolo. A próxima frase é que ele foi separado. Nós vimos em Gálatas que foi antes dele ter nascido, para o Evangelho de Deus,
E agora estamos prontos, eu espero, para analisar a frase Evangelho de Deus. Vamos falar sobre o Evangelho de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4, o livro todo é sobre o Evangelho de Deus. Mas os versículos 2, 3 e 4 diz o que Paulo quer dizer primeiro sobre o Evangelho de Deus. E existem pelo menos 4 coisas que eu vou detalhar aqui. Dando uma olhada no todo, um resumo disso seria quais as boas notícias a respeito do Evangelho de Deus. Por que Evangelho quer dizer boas notícias? A primeira coisa que ele diz é que é um Evangelho planejado. Versículo 2. Separado para o Evangelho de Deus, no qual Deus prometeu de antemão. Então, uma das primeiras coisas que ele escolhe dizer é que Deus pensou isso há muito tempo atrás. E disse que viria. Ele prometeu de antemão, através dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Vou fazer 3 observações sobre o verso 2, o planejamento do Evangelho. A primeira coisa é que cristianismo, o Evangelho, não é uma nova religião, é o cumprimento de uma velha religião. É por isso que temos uma Bíblia grossa, com 2 testamentos, não apenas um testamento. O Velho Testamento é verdade, veremos em breve. E o Novo Testamento sobre Cristo termina, faz cumprir, torna completo o Velho Testamento. Cristianismo é uma religião que foi prometida e cresce naturalmente do judaísmo. E um dos maiores desafios da nossa vida deveria ser orar para que judeus entendam o cumprimento de sua própria fé. Nós não pedimos para que eles troquem de religião. Eles dirão que é isso. Quando os judeus, por Jesus, fazem seu trabalho e são rejeitados. E se você coloca cartazes dizendo judeu completo, os judeus ortodoxos ficam irados e completamente irritados, mas isso é verdade. Nós não somos uma nova religião, nós somos o cumprimento de uma longa e esperada promessa e esperança que Deus fez entre o povo judeu. Na verdade, nos vemos a nós mesmos como povo judeu. Nós somos o povo judeu. Verdadeiros judeus, Paulo diz no capítulo 2 deste livro. Veremos isso depois. Este é o primeiro ponto. A segunda coisa, no verso 2, é que Deus mantém suas promessas. Verso 2 não apenas está dizendo que a fonte do Evangelho, mas da garantia vinda do Evangelho. Se você pergunta qual a evidência da verdade do Evangelho, uma resposta é que ele foi prometido centenas de anos antes de muitas e variadas formas, e agora foi cumprido de maneira detalhada. Lá atrás na mensagem sobre o Domingo de Ramos, eu falei sobre as várias maneiras que o Velho Testamento é cumprido no Novo Testamento. E o ponto é que Deus é fiel, Ele é confiável. Você pode confiar nele. No Evangelho, Ele fez muitas promessas. Nós acreditamos e podemos olhar para trás e dizer, olha, Ele fez promessas em Oséias 53, de como seria quando o Messias viesse, e isso aconteceu. E agora Ele fez promessas para você e para mim, que irão acontecer. E isso é uma garantia de fé, assim como a fonte da fé no verso 2. A terceira observação no verso 2 é que existem palavras inspiradas, chamadas Escrituras, que nós devemos reverenciar e acreditar. Eu quero que você veja isso, porque isso tem um peso muito grande em por que pregar sobre Romanos. E por que eu prego como eu prego? Porque vocês declamam e fazem devocionais e se tornam pessoas bíblicas. Olhem para isso. Notem as partes. Tem Deus no verso 2. Existe uma promessa que Ele quer comunicar. Existem profetas através dos quais, notem a palavra, através, não dispor,
Isso é muito importante. Através dos quais. Então eles se tornaram canais, através dos quais Deus fala. E a fala termina em um livro. Escritos. Escrituras. E elas são chamadas sagradas. Vamos juntar as partes. Deus começa tudo. Ele tem promessas que Ele quer anunciar. Ele faz através dos profetas. É depositada nas Escrituras. E agora, elas são chamadas sagradas. A razão principal, eu presumo, quando ele anuncia o texto, vem da Bíblia Sagrada. Porque ele estava no primeiro sermão. E eu pergunto para as pessoas, por que temos na capa da nossa Bíblia escrito Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada. A resposta a essa pergunta é Romanos 1, versículo 2. Santas Escrituras. Vê a frase, Santa Escritura. Elas são santas. Quer dizer, são únicas, são separadas. Não são como nenhuma outra Escritura. Elas são preciosas, é o que sagrado significa. Pura, preciosa, separada, valiosa, a única do tipo, nada se compara. Nenhum outro livro. Porque elas vêm de Deus. Deus prometeu através de profetas nas Escrituras. Deixe o canal de fora por um minuto e diga, Deus fez promessas por escrito. Isto é a palavra de Deus. Isto é inspirado. Isto é crucial. E a relevância imediata que isso tem para nós, pregando sobre Romanos, que foi escrito por Paulo, não um dos profetas do Antigo Testamento, é que Paulo chama a si mesmo um apóstolo de Cristo Jesus. E nós vimos na semana passada que um apóstolo é um comissário autorizado, porta-voz do Cristo ressurreto, sobre o qual a igreja está sendo construída. Efésios 2:20 está sendo construída sobre apóstolos e profetas. Então Paulo viu a si mesmo junto com os profetas, como sendo o mesmo tipo de porta-voz da igreja do Novo Testamento, como os profetas foram para a igreja do Velho Testamento. É por isso que Romanos é importante. Ou, colocando de outra forma, ele diz em 1 Coríntios 2:13, nós apóstolos, nós falamos, não em palavras ensinadas a nós pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito. Este livro chamado Romanos é um livro ensinado pelo Espírito, não um livro ensinado pelos homens. É por isso que eu prego sobre ele. É por isso que eu prego como eu prego, na frente das pessoas com sua verdade. É por isso que eu não me importo. E eu paro aqui e explico isso. Mas eu vou terminar a frase de qualquer modo. Eu realmente não me importo se você gosta ou não. O que eu quero dizer é, se você me diz, eu não gosto deste versículo, eu não vou mudar o versículo para você. O que eu não quis dizer é que eu não me importo que você não goste. O que eu quero dizer é, iria me entristecer se você dissesse isso e fosse embora do seu evangelho. Me deixaria triste. Eu não ficaria indiferente. Eu iria orar sobre isso. Eu gostaria de uma resposta diferente. Ou, uma terceira forma, Paulo, ele mostrou ser um porta-voz com autoridade inspirado. Em 2 Pedro 3,16, onde Pedro diz que algumas pessoas distorcem os escritos de Paulo, assim como distorcem outras escrituras. As outras escrituras. Pedro coloca os escritos de Paulo na mesma categoria das Sagradas Escrituras. É uma grande coisa acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. É sobre isso que a nossa igreja é construída. Eu lhes disse na semana passada. Eu contei uma história engraçada em um sermão passado. Essas semanas estão cheias de histórias. W.A. Criswell
era o pastor na igreja de Dallas por mais de 40 anos. Ele chegou na igreja com 34 anos, a mesma idade que eu tinha quando eu cheguei nessa igreja. E eu disse semana passada que eu tenho 12 anos pela frente para completar 30 anos aqui, mas quando eu ouvi isso, eu pensei, talvez eles me deem 40 e eu chegue nos 74 anos, ao invés de 64. Quem sabe? Quando ele já estava lá há alguns anos, ele anunciou que ele iria pregar sobre a Bíblia inteira, de forma linear. Deixe-me ler isso para vocês. Eu digo qual foi a resposta deles. Não tão boa quanto a de você semana passada. Logo que eu assumi a igreja, eu anunciei que iria pregar a Bíblia toda. Era a minha intenção em pregar muito mais rápido do que eu preguei. Na verdade, eu preguei mais rápido sobre os livros do Velho Testamento, mas com o passar do tempo, eu comecei a ir mais devagar. Finalmente, cheguei ao ponto de pregar por vários anos em algumas partes do Novo Testamento. No total, de Gênesis a Apocalipse, eu levei 17 anos e 8 meses, indo através do livro. Da onde eu terminava no domingo de manhã, eu continuava à noite. Nós não temos culto à noite. Então, na verdade, eu iria levar 34 anos para terminar todo o livro. Quando eu fiz o anúncio que eu propondo pregar toda a Bíblia e pressentindo o sentimento por parte da congregação, eles temiam que a igreja fosse arruinada. O que na verdade aconteceu foi que parecia que o céu descia para congregar conosco. À medida que eu pregava a palavra de Deus, a igreja crescia. Essa igreja tem 22 mil membros hoje. Finalmente, tronos e tronos vieram na direção da palavra de Deus. Muitas vezes, esta é a parte que eu achei engraçada. Muitas vezes, eu ouvi novos membros falando, um com os outros dizendo, eu me juntei à igreja em Oséias. Outro diria, eu entrei em 2 Timóteo. E até o momento, nossos membros estão famintos e sedentos pela palavra viva do Deus vivo. Nós somos uma igreja construída sobre um livro. Apóstolos e profetas. Que os escritos chegaram até nós fielmente em um livro. E se algum dia eu me afastar desse livro, qualquer distorção sobre o livro de Romanos, me chamem a atenção, porque essa é a nossa única garantia de pregar com autoridade. Então, a primeira coisa que ele diz sobre o Evangelho de Deus é que era um evangelho planejado, no verso 2, que Deus havia prometido. A segunda coisa que ele diz sobre o Evangelho, verso 3, é que é a respeito de seu Filho. O Evangelho de Deus que ele prometeu através de seus profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho. Vamos parar aqui. Acerca de seu Filho. O Evangelho de Deus é sobre o Filho de Deus. Duas coisas a respeito do Filho. Número 1, o Filho existia antes de se tornar homem. Nós sabemos disso porque já lemos o livro de Romanos. No capítulo 8, versículo 3, Paulo diz, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Aí está, bem claro, o Filho de Deus existia para ser mandado em semelhança da carne do pecado. Deus não estava procurando por um Messias e escolheu um homem. Ele escolheu o seu Filho para se tornar um homem. Que isso fique bem claro enquanto percorremos esse livro. O Filho de Deus é pré-existente. E é por isso que usamos a palavra encarnação.
Ele vem encarnado, carne. Segunda coisa a se notar é que ele é Deus em sua forma pré-existente. Romanos 9, verso 5. Paulo está celebrando as vantagens que Israel teve como povo escolhido, e ele diz: esses, ou seja, israelitas, são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, dos quais, dessas pessoas, é o Cristo, de acordo com a carne, que é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Cristo é Deus, bendito eternamente. E Paulo diz em Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, toda a plenitude da divindade do Pai. Não apenas parte. Não existe dois deuses aqui. A plenitude da única divindade habita em outra pessoa, Cristo. Então existem três pessoas na cabeça de Deus. Divindade, não divindades. E uma natureza, uma substância, uma essência. Deus. Nós somos monoteístas. Eu sei que muçulmanos dirão que não. Mas nós devemos tentar aceitar esse mistério e sermos fiéis para com aqueles que veem contradição. Um Deus, uma essência, através de três pessoas, três centros de consciência, em apenas uma cabeça divina. O Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Paulo acreditava nisso. E ele demonstra isso em várias partes de Romanos. A segunda coisa que ele diz sobre o Evangelho de Deus é que é sobre o Filho. E nós vemos no resto do livro que o Filho que ele tem em mente é o pré-existente divino, Filho de Deus. Antes de partir para o ponto 3, sinta o peso disso em vocês. Algumas vezes estamos tão ansiosos para que o Evangelho se resuma a alguns passos e leis. Nós temos que compartilhar. É possível. Mas, algumas vezes, devemos parar e deixar essas peças caírem sobre nós com o peso que elas possuem. O Evangelho é sobre Deus. É o Evangelho de Deus. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é glorioso, Deus é a realidade no universo. E Ele tem um Filho que sempre existiu, que nunca foi criado, que sempre foi a forma da própria imagem de Deus. Essa magnífica, indizível, profunda mensagem está no Evangelho. Vamos meditar sobre isso. Antes que venhamos a ser um povo trivial, frívolo. Eu estive em reuniões recentemente, onde os líderes sempre tentam ser engraçados. Eles sempre têm que ser engraçados. Eles podem estar inaugurando alguma coisa, eles podem estar falando sobre algo profundo, eles podem estar agradecendo alguém por anos de serviço, e eles têm que sempre estar contando piadas. É tão triste. O Evangelho é algo glorioso e profundo. Comédia, pastelão e o Evangelho não se misturam. Não está no meu repertório. Ponto número 3. A seguir, o próximo verso. Este Filho, ele diz, este glorioso, pré-existente, divino Filho, nasceu, verso 3, de um descendente de Davi, de acordo com a carne. Duas observações. Isso quer dizer que o Filho de Deus se tornou homem. É óbvio. Ele se tornou homem.
ele é da descendência de Davi. E a mais específica é que ele é da descendência de Davi. Por que isso é parte do Evangelho? Por que isso é uma boa notícia? Que o Filho de Deus, que nasceu e penetrou o nosso mundo, que veio em carne como nós, como um herdeiro específico da linhagem de Davi. Davi é um rei israelita, um homem segundo o coração de Deus, e este homem, este Deus-homem, é dessa linhagem. Por que isso é uma boa notícia? A razão é porque dessa linhagem viria o Messias, o ungido, que seria o sim para todas as promessas de Deus, derrotaria todos os inimigos de Deus, que seria o sim para todas as promessas de Deus, derrotaria todos os inimigos de Deus, iria juntar o povo de Deus, purificá-los, torná-los puros e santos e trazer alegria e paz a eles e acabar com toda a iniquidade do universo e se assentar como o rei entre os seus escolhidos. Isso são as boas notícias para aqueles que amam a Deus e seu Messias. Vou ler alguns versos do Antigo Testamento para demonstrar o que Paulo quer dizer. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. É isso que está aqui no verso 3. Eu levantarei a Davi um renovo justo, um rei. Reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. O que Paulo diz aqui é que o Filho de Deus está se revestindo de carne da linhagem de Davi para ser aquele rei. Outro versículo, Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, este é o pai de Davi, a raiz de Jessé, o filho de Davi, filho de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos. Isso está acontecendo no mundo hoje. Está vindo a acontecer. A qual estará posta por estandarte dos povos. Será buscada pelos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Cristo está se revestindo de carne humana na linhagem de Davi, juntar as nações para si mesmo e criar um lugar de salvação e descanso que será glorioso. Ou como Isaías 9:6 diz, o governo estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. Portanto, o verso 3 é grande. Está cheio de cumprimento das expectativas do Velho Testamento sobre quem seria o Messias e o que ele faria. O Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, 14 e 15 diz: Jesus veio a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Essa frase não é uma frase comum, mas aí está a mesma do verso 1. Ele veio pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o Evangelho de Deus é chegado, arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que o tão esperado Messias, Rei, vencedor sobre os inimigos de Deus, o que traria alegria, justiça e paz, chegou. Jesus disse: é chegado, o reino é chegado. Creia na boa notícia, o tempo está cumprido. Isso que o verso 13 está anunciando, de acordo com a própria pregação de Jesus. Isaías 35:10 descreve tão bem isso. Nós cantamos isso antes. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, alegria eterna. Eu adoro essa frase. Eu não quero nenhum outro tipo. Alegria eterna coroará suas cabeças. Júbilo e alegria alcançarão como um policial perseguindo você. Com alegria. Como o programa O Milionário. Muitos aqui são muito novos para lembrar desse programa. Mas houve um programa onde
alguém ganhava $1 milhão. Ele tinha um cartaz grudado na sua mão. É o que Deus pede que faça. Júbilo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão deles. Este é o verso 3. O Messias é chegado. Ele é o Rei. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o ajuntador de todo o povo de Deus entre as nações. E o verso 4, o último ponto, diz algo que é devastador e exultante para as pessoas que creem e esperam nesse cumprimento. Por que eu digo que o verso 4 é devastador? Leia comigo. Declarado Filho de Deus em poder. Eu acredito que essa é a ordem correta, desculpe, na versão NVI. Eu não acho que ele foi declarado em poder ser o Filho de Deus. Acho que ele foi declarado ser o Filho de Deus com poder. Essa é a ordem correta. Pela ressurreição dos mortos, de acordo com o Espírito de Santidade. Isso é devastador. Por quê? Porque significa que entre o verso 3 e o verso 4, ele morreu. Messias não morrem. Messias não são perfurados e apanham e são escarnecidos e crucificados e transpassados por uma lança. Mas Jesus foi. Você não pode ressuscitar dos mortos se não morrer. Então está implícito no verso 4, entre o 3 e o 4, existe uma mega catástrofe para aqueles que estavam esperando. Lembra-se daqueles dois homens no caminho de Emaús? Jesus se junta a eles. E eles dizem, nós tínhamos esperança que ele era aquele que iria redimir Israel. Mas não era. Ele morreu. Messias não morrem. Eles governam, eles conquistam. Eles ajuntam o povo de Deus, eles destroem os inimigos, eles se levantam dos mortos. Quase todos os judeus dos dias de Paulo não podiam lidar com o Messias crucificado. Uma pedra de tropeço para os judeus e uma tolice para os gentios. Isto é um Messias crucificado. Mas para aqueles que foram chamados, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tanto judeus quanto gregos. Então existe essa crise criada entre os versos 13 e 4. E temos que admitir todas essas promessas que eu li. Ele está vindo para reunir os resgatados e ajuntar as nações. Ele está vindo para governar, para estabelecer justiça, paz e alegria. E todo gemido e toda a tristeza serão afastados. Nós temos que dizer, bem, ainda não. Ainda não. Ele veio e ele cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Mas muitas dessas promessas estão ainda pendentes na sua totalidade. E ele precisa voltar novamente. Nós vivemos entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias, neste período misterioso. O mistério do reino, de acordo com o Evangelho, é que o cumprimento aconteceu sem a consumação. Então esse é um momento muito ambíguo. Nós fazemos funerais nesse momento. Nós visitamos hospitais nesse momento. Nós temos que nos arrepender do pecado todos os dias nesse momento. Isto é o que marca esse momento. Mas também existe poder, cura, existe alegria, existe perdão, existe amor nesse momento. É uma mistura. Ele veio e está voltando novamente. Deixe-me perguntar mais duas coisas sobre o verso 4. O que significa de acordo com o Espírito de Santidade? Ele foi levantado e sua ressurreição
de acordo com o espírito de santidade. Os estudiosos variam com relação a isso. Há pouco consenso. Deixe-me apontar uma direção. Romanos 8:11 diz: e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aqui temos o Espírito Santo, como o agente da ressurreição. Se o Espírito que habita em vocês, alguns de vocês não irão viver tanto tempo quanto eu vou pregar sobre Romanos. Alguns nessa sala vão morrer antes que eu termine este estudo. Este é um bom pensamento? Se você tem o Espírito Santo, Romanos 8:11 diz, ele vai lhe levantar dos mortos. E vocês vão entender Romanos bem melhor do que eu, antes que eu termine. Agora, se a ressurreição de Jesus está coordenada com a ressurreição do seu povo, como diz o verso 11, então é provável que o Espírito Santo estava envolvido quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, assim como ele está envolvido em nos ressuscitar dentre os mortos. Eu acho que é exatamente o que Paulo quer dizer no verso 4, quando ele diz que a ressurreição é de acordo com o Espírito de santidade. A saber, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso responde à pergunta do porquê desta frase estranha sobre o Espírito de santidade. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento essa frase aparece. É única. O Espírito de santidade. Aqui é a minha sugestão. Lidar com os mortos é um trabalho sujo. Quando Saul quis lidar com os mortos, Samuel, ele foi até uma bruxa, a bruxa de Endor. Médiuns, adivinhadores, feiticeiros, são uma abominação para Deus. Sessões é uma abominação para Deus, e se alguém aqui esteve ou está envolvido nessas práticas de lidar com os mortos, abandone isso. Renuncie a isso. Será apenas sujeira, tristeza e destruição para você. A Bíblia é muito clara. Não mexa com os mortos. Bem, aqui vem Paulo, em pleno mundo helenístico, dizendo: não foi um homem que foi assassinado, este criminoso, assassinado, executado, e 3 dias depois foi ressuscitado, e nós o adoramos. Não necessita muita imaginação para imaginar que muitas pessoas diriam: Eca! Pegarem um defunto, fazer algum oculto ocos pocos, invocar algum poder demoníaco, e este fantasma levanta da tumba e todo mundo se ajoelha e diz: é um Deus, é um Deus, e espalha esse culto por todo o mundo romano. É sujeira. Não quero nada com isso. Lidar com os mortos é um trabalho sujo. Portanto, Paulo diz: esta ressurreição é a ressurreição do eterno Filho de Deus, que sempre existiu, e foi de acordo com a obra de um espírito que não é nada parecido com o espírito demoníaco, não é nada parecido com o espírito imundo, não é nada parecido com um médium ou feiticeiro, mas é um espírito de santidade. Este foi um momento santo, este foi um momento puro, este foi um momento limpo. Me parece que uma das coisas que Paulo está fazendo aqui
é avisando sobre qualquer noção que algum tipo de culto sujo, magia negra, que algum tipo de culto sujo, magia negra estava acontecendo na origem desse novo ensinamento. Jesus foi levantado dos mortos. A última coisa que ele diz é que a ressurreição, declarado Filho de Deus, com poder, ou pela sua ressurreição, Cristo foi declarado o Filho de Deus com poder. E eu fecho com isto. Jesus não se tornou o Filho de Deus pela ressurreição. Ele se tornou o Filho de Deus com poder pela ressurreição. Eu acho que quer dizer, antes da ressurreição, o Filho de Deus estava em uma forma fraca, humana e limitada. Ele tinha fome, tinha sono, ele foi zombado, esbofeteado, incompreendido e crucificado. Mas agora, pela virtude da ressurreição através de um espírito de santidade, ele passa para uma nova fase de messianidade e afiliação chamada poder. E isso nos traz de volta ao cumprimento do Velho Testamento. O Messias chegou. E ele não apenas cumpriu promessas em sua vida, mas ele foi levantado dos mortos. Ele está sentado no trono, a Bíblia diz, à direita do Pai. Ele agora está reinando sobre todas as nações. Jesus mesmo disse, depois da ressurreição, toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos em todas as culturas e povos, porque eu tenho autoridade universal, agora que levantei dos mortos. Um nome me foi dado acima de todo nome, que é Jesus. Todo joelho se dobrará. Em 1 Coríntios 15, onde Paulo diz, ele deve reinar agora, até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Isso está acontecendo agora. Jesus não foi para um limbo depois da ressurreição. Ele tomou o seu lugar em um trono soberano e com autoridade. Sim, Satanás é chamado de Deus dessa era, mas ele está em uma coleira. Ele é um lacaio do Deus Todo-Poderoso. Ele teve que pedir permissão para tentar Jó, ele teve que pedir permissão para tentar Pedro, ele tem que pedir permissão para tentar você. E Deus reina, Jesus reina sobre o mundo todo. E um dia, que Deus faça com que seja logo, ele vai se levantar de uma soberania invisível para uma soberania visível sobre todas as nações. Ele enviará os seus anjos aos quatro ventos, a trombeta soará, os arcanjos receberão ordem para reunir os eleitos em uma grande assembleia, as ovelhas e os bodes serão separados, com os incrédulos banidos para a perdição, e os crentes brilharão como o sol, e o reino de seu Pai para sempre e sempre. Esse é o verso 3 e 4. No seu significado no Evangelho. O Evangelho de Deus. Ele veio, ele sofreu, ele morreu pelo pecado, ele ressurgiu, ele está reinando, ele está voltando, ele está com poder nessa era sobre a sua vida.